Instituto Guilherme Villa, reabilitação oral e estética. Pelo Estúdio Livre FM, programa Bom de Papo, com Eduardo Feijó. Olá, boa tarde Azambuja Júnior, boa tarde ouvintes da Estúdio Livre FM, internautas que nos acompanham aí nessa sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023. Acabamos de sair aí desse feriado conturbado, né? Muita chuva, muito frio e infelizmente algum saldo, digamos assim, de pesar, né? Lastimável dos nossos irmãos lá da região dos vales aqui no Rio Grande do Sul, onde em função do excesso de chuvas, os alagamentos, as inundações aí causaram baixas, prejuízos não só materiais, mas também, infelizmente, de vidas, né, que se perderam, algumas pessoas ainda desaparecidas. Então a gente presta aqui a nossa solidariedade aos irmãos gaúchos aí da região dos vales, todos aqueles que tenham porventura sido atingidos no evento climático de ontem e dos dias anteriores. A gente presta aqui a nossa solidariedade e torcendo para que fique tudo bem com a graça de Deus. Mas a vida segue, a gente tem que dar continuidade aí aos nossos compromissos, ao dia a dia, às rotinas que temos aí pela frente. E hoje, sexta-feira, como sempre, é o dia do nosso encontro aqui do Bom de Papo, na Estúdio Livre FM, todas as sextas. A gente se encontra das 17 às 18 para trocar uma ideia, conversar sobre as atualidades, sobre o que tem de importante aí na cidade acontecendo. E hoje a gente está trazendo aí um convidado especial, um tema muito importante, bastante interessante, especialmente no que diz respeito... Saúde, meu velho, saúde. Especialmente no que diz respeito aí a desenvolvimento, a oportunidades no âmbito dos negócios em especial e de inovação no geral. Já passei para ti um linkzinho aí, recebesse? Maravilha. E também aqui do Facebook, que quem está nos acompanhando pelo 98,5, seja no trabalho, em casa, dirigindo, enfim... sabe que aqui, todas as sextas, das 17 às 18, tem o Bom de Papo com o Eduardo Feijó e convidados. A Zambuja Júnior aqui na mesa de som, no comando aí dos equipamentos, e você aí do outro lado, nos ouvindo, nos prestigiando. Agradecer também os nossos apoiadores, que todas as semanas aqui nos prestigiam com o seu apoio. Aliás, a todas as empresas que dedicam parte do seu cronograma aí de atuação, seu cronograma de recursos, para o apoio às iniciativas culturais da nossa cidade e região. Então, obrigado aí às empresas que apoiam aqui a programação da Estúdio Livre, em especial as que prestigiam o nosso programa. São elas Touba Darou Minami, a loja do senegalês aqui na General Neto, com tudo para o seu celular, capinhas, películas, manutenção, quebrou o celular, parou de funcionar, trincou a tela, passa ali no senegalês do Touba Darou Minami, que com certeza ele vai consertar para ti aí o teu celular e tu não vais perder teus dados, que hoje em dia também a gente carrega tudo na palma da mão, né? Onde o celular se perder, a gente se perde junto. Bem, também conosco aqui o Lar de Idosos Ebenezer, ali na General Osório, pertinho dos hospitais, a melhor opção de cuidados para os seus familiares aqui na cidade do Rio Grande, onde o seu familiar vai receber toda a atenção e suporte necessário para aquela situação em que ele precisa de cuidados específicos. Também apoia o nosso programa aqui o meu amigo Brian, ali da Bulldog Shop, na República do Líbano 301, agora também em São José do Norte, e em breve com novidades aqui na cidade do Rio Grande. Com esse conjunto aí de empresas também está o Instituto Guilherme Villa, reabilitação oral e estética ao seu alcance, ali no canalete da Major Carlos Pinto, bem fácil de achar, próximo aos bombeiros. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer aqui uma saudação especial para um amigo que já em outra ocasião esteve comigo trocando uma ideia num formato semelhante a esse aqui, programa que fiz na época da pandemia, e foi um dos primeiros convidados aí a bater um papo lá, conversando com convidados, o programa na época, pelo Facebook.
E hoje está aqui comigo meu amigo Alessio Almada, professor da FURG, integrante aí da equipe que coordena o Inovatio, lá da universidade, na incubadora de empresas, responsável por essa área, e que veio hoje conversar conosco sobre justamente isso aí, Inovatio e as oportunidades que estão surgindo para as novas empresas que precisem aí de auxílio, de orientação e de oportunidades. Boa tarde, Alessio, sejas bem-vindo. É um prazer te ter aqui conosco na Estúdio Livre FM. Fica à vontade. Ótimo também estar aqui, Eduardo. Obrigado aí pelo convite, né? Legal conversar por uma hora aqui, né, contigo, mas também aí com a parceria dos internautas, né, dos ouvintes. E sempre é bom, né, a gente poder contar um pouco, né, e na verdade convidar também a comunidade para participar do que nós fazemos dentro da universidade, e mais especificamente relacionado à inovação, né, e à criação e desenvolvimento de empresas de base tecnológica, que é onde eu atuo, né. E já dizendo que alguns convites, enfim, que a gente vem fazer aqui hoje, né, é para a comunidade como um todo, né, não é somente para a comunidade universitária, como a gente costuma chamar. Sim, especialmente nesse sentido da Inovatio, que é digamos, um braço da universidade que tem esse vínculo com a sociedade civil, né, oferecendo aí uma oportunidade de orientação, de acolhimento, que a gente vai aqui esmiuçar para que todos saibam, porque muitas pessoas acabam não tendo conhecimento. Apesar do esforço que é feito dentro da universidade, que eu acompanho e vejo, o esforço de divulgar, de tornar públicas essas iniciativas e as oportunidades que surgem a partir delas, mas muitas vezes a gente não consegue furar essa bolha, né? E fica muitas vezes as coisas assim, tanto quanto restritas ao âmbito acadêmico, que é quem está ali no dia a dia vivendo a universidade. Mas tem muita coisa para quem não está na FURG, mas pode usufruir da estrutura ali e das oportunidades que estão surgindo. Porém, Alessio, antes de chegarmos nesse ponto, eu gostaria que a gente trocasse uma ideia sobre o convidado de hoje, Alessio Almada. Quem é o Alessio? De onde vem? E como surgiu esse cara lá na universidade? Dá um oi aí para os nossos convidados, por favor. Então, né, eu sou filho de microempresário, né? Sim, cria da terra aqui. Cria da terra, praticamente. Eu vim de Bagé com 9 anos de idade, né? Meus pais já tinham um comércio aqui antes mesmo da gente vir para cá, né? Uma rede de farmácias, né? Sim. Familiar, podemos dizer assim, né? Exatamente. Aliás, então, a gente já vinha veraneando aqui, uma grande rede que marcou época aqui, né? Marcou digamos, toda uma geração aqui no Balneário Cassino e na cidade do Rio Grande, em especial, porque quero citar, inclusive, mandando um abraço aí pro teu pai, teus irmãos, meus amigos também, o Aldenei Costa, da farmácia do Cassino lá, que por muitos anos atendeu ali a comunidade cassinense, quando naquela época, se tu não tivesse ali uma estrutura mínima que fosse, ficavas empenhado, porque para vir para a cidade era muitas vezes um trabalho de parto praticamente. É verdade, e a gente trabalhou lá naquelas 24 horas do dia, né? Era uma farmácia 24 horas, quando nem se pensava muito nisso. Mas até por escutar a comunidade, né? A gente vivia ali, né? Então, por escutar a comunidade, a gente entendia, olha, a demanda é por... Eventualmente, se precisar, a gente vai estar aberto a todo momento, né? Isso. Então, eu sou desse ninho, né? De microempresários. Isso me levou a trabalhar ali até os 31 anos de idade, né? Já fazem mais de 20 anos que eu comecei a lançar voo. E ali comecei a lançar voo porque eu já tinha feito, né, meu curso de economia. Sim. Na universidade, tinha me formado. Aí eu disse, agora vou fazer um curso de gestão empresarial, uma especialização. E aí mestrado, doutorado. Mas aí nesse mestrado, doutorado, eu já comecei a conhecer outras realidades, assim, né? Já começou a entrar aquela ideia de ser pesquisador também, né? Então, e é bom... Que é algo que a universidade proporciona, né? Então esse mundo aí da agricultura aqui da região, da pesca aqui da região, foi onde eu comecei a trabalhar aí por muito tempo. E nisso também começaram a se abrir algumas possibilidades de dar aula como professor substituto na FURG. Estou falando lá para o ano 2003, né? Há 20 anos atrás. Né? Exatamente. E aí depois fui trabalhando também como professor, na época no Atlântico Sul, né, e depois em Anhanguera, e aí neste meio tempo aí surgiu um concurso na universidade. Em 2010 eu me torno economista da universidade, ainda não como professor. Que maravilha. Né, aí me torno economista da universidade. Em 2016 eu então começo aí com uma outra fase dentro da universidade, que é como professor. E de 2016 também eu começo a coordenar a incubadora de empresas de base tecnológica da FURG e Inovatio. E venho trabalhando desde então, assim. Quando foi isso? Em 2016. Foi o ano de surgimento da Inovatio, é isso? A Inovatio surgiu 2 anos antes, em 2014. Né, o colega Luciano
Ribeiro lá, ele propôs isso, né? Então se criou a incubadora. O parque também já estava, o parque tecnológico, né, que é uma estrutura maior, a qual a incubadora é conectada, né? Tem um parque tecnológico, que é uma direção, né, e conecta ambientes de inovação da universidade, dentre eles a incubadora. Então, o parque é criado na sua perspectiva mais formal, né? Ali por 2010 se começa a se ter uma ideia, uma estrutura, através de uma política pública PGTEC, então se consegue recursos para isso. Né, mas a incubadora, como precisa de uma estrutura menor, né, então a gente já começou a trabalhar ali em 2014, foi o primeiro edital que a gente fez para prospectar então interessados. Né. E quando eu assumo ali em 2016 para cá, eu também eu estou num cargo que se chama Coordenação de Empreendedorismo e Incubação de Empresas, né, vinculado à nossa nova Pró-Reitoria de Inovação e Tecnologia da Informação. E que ela surge há 2 anos. Essa reitoria surge há 2 anos. Porque é um tema bastante recente também, né, Alessio? É algo, apesar de que talvez lá no exterior, nos países, digamos assim, de primeiro mundo, já seja muito recorrente, muito comum, né, esse apoio, digamos, um incentivo às iniciativas de inovação. Aqui no Brasil, em especial a nossa cidade, aí no extremo sul, teve um delay para que essa iniciativa chegasse na ponta aqui, até as pessoas que estão aí empreendendo e que necessitam realmente dessa estrutura de auxílio, não é mesmo? Bem isso, mas e também assim, se a gente olhar para dentro da universidade também, né, o que nós produzimos em termos de ciência, vou falar em termos de Brasil de uma forma geral, sim, mas nós também em particular a FURG, né, mas a gente nota isso, né, que também é necessário, né, a gente se encaminhar um pouco, além de fazer muito bem ensino, pesquisa, extensão, exatamente, trabalhar com a inovação como transversal até mesmo, né? Inclusive fazendo agora aqui, aproveitar o teu gancho, fazendo aí uma saudação a todos o corpo docente, diretivo, os estudantes da FURG, os funcionários, enfim, professores, todos que participam do dia a dia lá, que fazem a nossa universidade acontecer, pelo excelente resultado na última avaliação aí do MEC, né, conseguindo a nota máxima para as universidades. Então a FURG aí de parabéns, e realmente é um endosso daquilo que tu estás afirmando aí, que se faz bem feito o ensino, né, a pesquisa, e a prova disso é que a nota do MEC, que é uma nota, digamos assim, uma avaliação bastante criteriosa, né, bastante rigorosa, consagrou aí com a nota máxima a nossa Universidade do Rio Grande, que é de todos nós, independente da pessoa estar lá estudando, quem já foi, quem vai ir, enfim, é do Rio Grande, né? É do nosso pessoal aqui, né? É um orgulho para todos nós, né? Com certeza. E é interessante assim, porque nós não temos, se eu não me engano, não sei o número exato, mas cerca de 60 universidades federais, né, no Brasil, país, né? Então a gente tem aqui com a gente. E interessante também, até na cidade vizinha mesmo, né? Então num raio de 60 quilômetros tem 2 universidades federais, né? Enquanto que em outros estados não se vê isso, né? Exatamente. Então nós temos também digamos, missões diferentes também, né? Exatamente. Alguns cursos diferentes, né? Isso é muito bom também porque agrega valor, né? E a nossa universidade aqui, o que a gente percebe também, né? É esse olhar, né, que já fazem uns bons anos já, o olhar que vem da gestão superior, né, orientando então para que a gente se torne uma universidade mais empreendedora e mais inovadora, né. Isso, claro que é uma mudança de cultura, né. A gente falava há pouco aqui do que nós temos aqui no município de Rio Grande quanto uma cultura bem tradicional, assim como muitos outros municípios do país, né? Então essa cultura tradicional, ela não vai mudar de uma hora para outra, né? Então, eu sempre fiz assim, vou continuar assim, né? É verdade. Então, isso não é fácil, né? De conseguir mudar um paradigma, mudar um hábito, tem todo um trabalho aí nesse sentido. E nós somos, dentro da universidade, né, professores, enfim, a gente tem também que cumprir determinadas metas, né? Digamos assim. Claro, como em qualquer empresa, né? E aí as metas, elas estão muitas vezes conectadas, principalmente em programas de pós-graduação, que é onde a gente eleva a pesquisa, né, em patamares, digamos, na fronteira do conhecimento, que é mestrado, principalmente doutorado. Tá. Mas para nós participarmos ali, né, a gente tem que ser pesquisador, notadamente sim, né? Mas também a gente precisa então divulgar a pesquisa, né, por meio da escrita de artigos, que a gente costuma chamar de papers também, né? E isso nos leva muito tempo, certo? Sim, demanda então, dedicação, estudo, né? Bastante. E tudo bem, tem que continuar, mas isso também acaba nos trazendo um pouco mais para uma rotina, né? E essa rotina, quando a gente coloca a pitada, o tempero da inovação, a gente pretende que essa rotina mude um pouco,
né? Mas o que seria mudar essa rotina, né? Bom, é nós olharmos para aquele conteúdo, aquela ciência que a gente está criando também ali, ou aperfeiçoando, melhor, né? Não vem do zero, ela vai incremental, né? Olhar para ela e dizer, bom, qual é a aplicação disso, né, na sociedade hoje? Né? Alguma não é possível, e tudo bem, tem pesquisa básica, pesquisa que poderia ser aplicada, né? Então, se eu me dedico um pouco mais à aplicação, pode ser que me sobre menos tempo para gerar, então, esses artigos e papers. Então, fica uma questão do, bom, me cobram aqui, mas a inovação também entre aspas, né, a sociedade, enfim, acaba exigindo de nós, né, olha, é bom que a gente consiga aplicar. Mas isso já é algo, não é de hoje, isso já vem aí quase uma década que a gente vem já propondo isso dentro da universidade. É um processo de aculturação, né? Na verdade é isso, né? Então a gente também começou a ser avaliado por alguns quesitos relacionados à inovação. Dentre eles, número de startups, né? Ou que a gente chama de spin-offs, que são empresas de base tecnológica que já têm, digamos assim, dentro do seu DNA conteúdos de hard science ou uma ciência mais profunda, né? Que sai de laboratórios, de bancadas de laboratório e viram empresas, né? Como as algas marinhas, né? Que a gente tem aqui, as empresas de biotecnologia. Essas a gente denomina elas de spin-offs, né? Ou seja, ela é um nome, enfim, né, anglicano, mas que ele sai de dentro de laboratório para gerar, então, né, uma empresa de base tecnológica e que traz muito conteúdo, muita ciência junto, né? E aí a gente, e para que isso chegue ali, a gente tem que ter, bom, e quem é que vai fazer a gestão desta empresa, né? Então, isso é importante também. Então a gente tem que formar estudantes, né, tanto a nível de graduação, mestrado e doutorado, com essa visão também. Empreendedora. Essa visão empreendedora. Mas para isso, empresa, né? Um foco assim, olha, como é que eu aplico essa ciência? Mas para isso, como eu falava, os colegas, os professores, eles também precisam ter conhecimento de como que a gente, como incubadora, né, o Parque Tecnológico, como que nós podemos aportar esses conhecimentos, né, e ajudar a desenvolver. Então a gente tem feito isso também. Olha, a gente tem programas para desenvolver esse empreendedorismo, né? Mas também a gente hoje, uma das conversas hoje aqui, é um edital que nós temos, que é convidando professores, técnicos também da universidade, né? Um corpo muito importante que nós temos com grande base de conhecimentos, mas também a gente abriu neste momento agora, este edital também para empreendedores e empresários de fora do ambiente acadêmico entrarem então e nos ajudarem a ter esse digamos assim, esse maior conhecimento, tá? Na área desse empreendedorismo que nós precisamos também, gerando então, a partir da ciência, né, novas empresas, tá? Eu estou falando, claro, que como a gente falou no início, tem também a possibilidade, né, de empresas, né, ou seja, empresários ou empreendedores que não estão mais no ambiente acadêmico ou não estiveram, né, conosco, eles também podem participar, né, desses como é que eu vou dessas formações, dessas oportunidades que a gente coloca à disposição, né, para que também nós auxiliemos nesse não somente na criação, mas no desenvolvimento de uma empresa que tem um modelo de negócio inovador. Exatamente. Aliás, Alessio, eu quero aproveitar um gancho e talvez eu te deixe agora aqui numa saia justa, mas eu vou ser sincero contigo, é uma curiosidade minha e tenho certeza que de grande parte da população, porque infelizmente há no Brasil uma importação sistêmica dos termos em inglês e nos outros países, aqui nos irmãos os portenhos a gente não vê, é sempre traduzido e falado no idioma local. E o Brasil gosta muito disso, de americanizar as coisas e adotar os termos sem essa tradução que facilitaria a compreensão de quem não está nesse universo, não está nesse dia a dia das empresas, por exemplo. Então se usa e muito termos em inglês para esse novo ambiente que as empresas estão aí vivenciando. O que deixa muitas vezes as pessoas até assim naquela situação de pendurado no pincel, ali, boiando, né, como se diz. Então tem uma oportunidade numa incubadora de empresas que está surgindo para fomentar novos negócios, novas oportunidades para as startups. O que são essas startups? Vamos lá. Eu acho que é importante também, tem muitos termos que hoje já são do nosso linguajar comum, a gente já nem percebe eles, né? Eu acho que assim, existe o que a gente chama de startupês, né?
que seriam, então, essa linguagem, esse dicionário no mundo das startups. Né? Que às vezes está muito restrito ao ambiente empresarial, né? Também, né? Primeiro, né, startup, né, ou startup, enfim, eu costumo dizer o startup, né? Mas o que nós temos ali, né? É muito start, tá? Então, se a gente for, assim, dar uma olhada na literatura, tá? Quem criou o termo, enfim, lá desde o ano de 2006, pelo Steve Blank, que é um professor também da Universidade de Stanford, né? Ele criou, digamos assim, ele fez uma pesquisa, né, e foi entender como é que os engenheiros que estudavam em Stanford, né, estavam conseguindo desenvolver empresas ali no Vale do Silício, né, e conseguir desenvolver daquele formato aquelas empresas, talvez com uma nova mentalidade, né. E ele descreve isso, enfim, em algumas obras que ele depois escreve, né. E aí o que a gente vê aí, né? Ele diz, olha, são organizações, né, que desenvolvem, né, uma inovação. Se é uma inovação, é num ambiente de incerteza. Sim, né, sim. E aí procura um modelo de negócio que seja escalável. Bom, esse escalável é muito importante, assim, que é o que diferencia, né, digamos, eu abri um restaurante, uma padaria, de uma empresa que visa escalar. E o que é escala, né? Escala é aumento de produtividade em algum momento. Sim. Então tem 4 passos ali que ele fala muito bem, né? Até chegar no momento da escala. E quando eu chego na escala, é além fronteiras do seu país. Tá. Então é interessante também, se a gente puder olhar o lado positivo, né, da língua, tantas palavras, muitas vezes que a gente usa em inglês, também é bom para isso, né? Porque a qualquer momento vai sim romper as barreiras, vai romper as a barreira, e a língua mais universal exatamente. que temos no mundo acaba sendo, né, o inglês, né? Sim. Então algumas e é importante a gente também entender essa questão aí, né? Apesar de que sempre é bom a gente aprender uma outra palavra em inglês, mas não usar a todo momento, né? Ou seja, talvez exista um pouco aí de algum excesso em determinado talvez momento. Sim, em alguns momentos eu vou a alguns eventos. E aí por aí vai. Tem até livro Mindset, né, da Carol Dweck, se não me engano, esse é o nome da autora, que é excelente, né? Que ela traz a questão da psicologia para dentro de um ambiente empresarial, né? E da criatividade, né? Mas eu te diria isso, tá? Então startup seria isso. Isso é um conceito lá de 2006, né, que se forma. De lá para cá, vamos entender startup de uma outra forma. Tá, sim, porque a evolução ocorre, então as coisas vão se alterando, vão mudando. Né? Quando nós vemos, né, uma grande empresa brasileira, né, eu cito, pode falar nomes de empresas? Claro, por favor, à vontade. A própria Magazine Luiza, né, a Luiza dizendo, olha, nós somos uma grande startup, né. Mas o porquê? É a questão da mentalidade, ou mindset, né? Que seria o quê, né? Olha, como é que eu crio uma das características, né, da startup, além de procurar escala e tudo, que seria o aumento de produtividade, é dizer como é que eu crio funcionalidades, como é que eu crio produtos, né? Produtos que pode ser até processos para que o produto chegue até a casa de uma pessoa, considerando o delivery, né, por exemplo, que já seria o caso da Magazine Luiza. Como é que eu faço essa cocriação? Eu acho que essa é uma das grandes diferenças hoje, né, de tu criar uma empresa que vai inovar. Né? Porque a gente sempre ouviu falar, desde que eu sou criança, eu vi, olha, nós temos que encantar o cliente, certo? Exatamente. Eu encanto o cliente com algo que eu já tenho pronto. Agora, a maior diferença, e ela é singela, até para os internautas que não conhecem, prestariam atenção nisso aqui, né? Que eu acho que a grande diferença se eu não sei quem é o meu cliente ainda, porque eu estou trazendo algo novo, eu tenho que então me aproximar dele, eu tenho que validar se existe um cliente mesmo, para eu fazer a cocriação. Esse é um termo, tá? Cocriação, ou seja, eu vou criar colaborativamente com ele, eu vou modelar, né, este produto, este serviço, né, para eu entregar para ele. Então a grande diferença não é eu vou querer encantar, sim, continua, mas a cocriação que é ter uma funcionalidade, né, uma praticidade, algo que se aplique na prática ali, realmente. Prática. Resolve o problema ou não resolve? Que faça a diferença na vida das pessoas. E tu falaste em delivery, é um dos exemplos, que inclusive na pandemia foi colocado à prova, né, e se passou com louvor aí. Hoje em dia ninguém mais vive sem o bom e velho delivery, né? O bom e novo até, né? Delivery a gente sempre tinha, eu lembro que tinha farmácia lá na década de 90, nós entregávamos, enfim, né? Entregávamos os produtos ali pela teleentrega, né? Isso. E isso facilitou muito, assim, quando nós entramos aí na inteligência artificial, por exemplo, usando os chatbots, né? Então,
Isso que a gente vê, esse dinamismo que a gente percebe, né, que é importante também a gente falar, né? Eu acho que a velocidade aumentou. Muito. Hoje não se faz uma previsão de mais de 5 anos, né, para digamos... Que era um termômetro, que era um termômetro então, né, das empresas. O aniversário de 5 anos era um emblemático. O planejamento para 5 anos hoje em dia ficou bem difícil. Por isso até mesmo que a gente não trabalha, né, nesse mundo das empresas inovadoras, que a gente vai chamar de startups, porque ela tem um modelo de negócio que de alguma forma ela vai tem que cumprir, mas ela vai também provocar o mercado com algo novo, né? E por isso que a gente tem várias formas de fazer isso, né? Enfim, mudando o processo, mudando o produto, usando muita tecnologia da informação, usando IA ou não. Tu que vem do ambiente acadêmico e leciona ainda, lecionou também lá na nossa atual Anhanguera, o EAD é um outro exemplo disso, dessa inovação, né? De trazer algo para que as pessoas que não tivessem como chegar na universidade fisicamente, não ficassem de fora do ensino, tivessem a oportunidade de estudar. Um grande avanço que tivemos, assim, e agora a gente teve que, na verdade, trazer o EAD de uma forma emergencial para todos, né? Quando a gente viveu aí 2, 3 anos na pandemia. Exatamente. Mas é interessante falar que a EAD nos ensinou bastante, né? O trabalho na EAD nos ensinou bastante, porque é uma nova metodologia, né? E que no início era vista até com certa desconfiança, como a maioria das novas tecnologias, né? As novidades, em geral, muitas vezes são vistas com certa desconfiança, até que emplaque, né? Há muitas vezes um certo preconceito. Esse aí estudou EAD, não vale e tal, mas hoje em dia está provado que o mérito é o mesmo, né? E, inclusive, eu acho que provoca a pessoa para... Acho que ela não vou dizer... Ela faz um trabalho mais autodidata, né? Então ela procura, né, por conhecimentos complementares. Eu acho que isso é importante também a gente falar, né? Que eu acho que numa sala de aula sempre vai ter, né, alguém que é um pouco mais curioso, né? E isso é bom. Essa veia da curiosidade, a gente costuma dizer também que é a veia do empreendedor, né? Exatamente. Eu acho que isso é importante também, assim, porque uma das questões principais, assim, é que vamos falar num ambiente universitário, né? Sim. Ali nós temos a curiosidade como algo já dentro do DNA, né? Claro, com certeza. Porque por que é feito assim, né? A visão crítica, quem está né? se propondo a estudar é porque tem mesmo gana, de vontade de crescer, de aprender, né? Adquirir conhecimento, enfim. E eu acho que as oportunidades estão aí, né? Esse ano ainda alguma coisa que aconteceu por agora, assim, para trazer como exemplo, né? Eu sempre participo, né? A gente nos convidam. Por nós estarmos, eu e a equipe toda, claro, do Centec, da incubadora, né, nos convidam a participar de bancas, né, de avaliação de final de disciplina. Sim. Né, tem uma professora, a Cristiane Quintana, por exemplo, tem que dar um nome, né? Ela fez um ótimo trabalho nas disciplinas, né, de empreendedorismo e inovação, que a gente está ampliando o número de disciplinas com este nome, empreendedorismo e inovação dentro da universidade. Sim, vai virar um guarda-chuva com diversas disciplinas dentro disso? As disciplinas para vários cursos, né? Sim. Que antes não tinha, né? Então a própria porque tem uma autonomia, né, dentro dos cursos, né, de programar isso dos institutos e também de cada um desses institutos os seus cursos, né, em propor então um quadro de sequência lógica, né, que a gente chama as disciplinas em cada semestre. E alguns cursos têm solicitado mais, né, a inserção dessa disciplina de empreendedorismo e inovação, né, ou estudo de viabilidade econômica, algumas coisas assim para provocar nos estudantes maiores conhecimentos, embora eles estejam, por exemplo, num curso que eu vou citar agora de biologia bacharelado, por exemplo, né, que não tem essa tradição, né. Então esse ano foi a primeira vez que foi ministrada essa disciplina para esse curso, a professora Cris ministrou, nós fomos lá, eu e uma colega também que trabalha mais nessa área da da química, e eu mais na área de negócios. Nós fomos lá e percebemos a qualidade que tem saído, né, ali. A gente provocou também esses estudantes, bom, quem sabe, né, já que vocês têm algo importante aqui, né, enfim, tem desde criação de cogumelos que servem para várias terapias, né, até utilização de enzimas para verificar se a pessoa vai ter infarto. Isso para estudantes de graduação que estão se formando ali quase, mas assim saem muita coisa boa. Ideias.
muito boas. Um exemplo que eu te dou, isso é importante, o ambiente acadêmico faz sim muito bem de cumprir essa tarefa. Surge um problema e é necessário uma solução para ele. Um exemplo, a poluição plástica. E aqueles plásticos de uso único têm sido grandes vilões nesse sentido, especialmente com relação aos danos ao ambiente natural, à vida animal, enfim. Então, o que acontece? O pessoal da biologia acabou desenvolvendo ali uma enzima que consome com aquele plástico que levaria anos lá no ambiente natural para se decompor e que hoje em dia é biodegradável. Então nós temos aí um avanço e um exemplo de que sim, é possível através do estudo e da oferta de oportunidades tu desenvolver uma solução que até então estivesse descoberta só no ambiente acadêmico e hoje em dia faz parte da vida de todos nós. É perfeito essa tua colocação, assim. E aí o que acontece, né, Eduardo? O que nós temos? Quantos trabalhos de conclusão de curso por ano, né? Sim. Quantas dissertações de mestrado e teses de doutorado que poderiam ter uma aplicação, né? E às vezes até parte de uma tese já poderia ter uma aplicação e a outra parte outra. Quando eu digo aplicação, é criar produto ou serviço de qualidade para colocar no mercado. Caindo lá no mercado, na vida real, digamos aqui, né? Ao alcance de todos. Agora tem uma questão assim que é importante, que é o nosso papel, tá? Dentro da incubadora e do parque tecnológico, que é o seguinte. Bom, no laboratório, né, na pesquisa, o objetivo dela é fazer um teste, né, testar hipóteses, deu certo, deu errado, novos reagentes, novos produtos. Inclusive nós temos uma área dentro da Escola de Química e Alimentos que trabalha com embalagens também, né? Sim, que é outro grande, atualmente um grande calcanhar de Aquiles da sociedade, que tudo vem em embalagens descartáveis, a grande maioria reciclável, mas as pessoas não têm o hábito da reciclagem, né? Ainda tem isso? Não há uma estrutura que facilite também, muitas vezes a estrutura é deficiente, e aí o que acontece? Vai parar tudo lá no aterro sanitário, num lixão, ou no oceano, ou descartado de forma realmente criminosa, digamos assim. Mas é que toda essa cadeia produtiva da petroquímica, ela acaba sendo também, né, prejudicial de uma certa forma, digamos assim, tá? Sim. Bom, mas muito tem sido feito para melhorar, enfim, né, não é uma crítica a todo o processo, né? Exatamente. Mas eu acho que a visão crítica ela é importante. E aí, nesse processo é o seguinte, bom, se eu tenho uma possibilidade de um novo produto, é uma coisa, a possibilidade está dentro da tese ou da dissertação, enfim, tá? Sim. Agora, que isso aí, ele vai virar um produto para mercado, nós temos que romper aí várias barreiras, digamos assim, tá? As barreiras são barreiras de testes mesmo, né? É como que eu consigo escalar isso, né? Muitas vezes eu preciso investir numa planta de produção que custa alguns milhões, né? O estudante, muitas vezes ele não vai ter isso, enfim, eles junto enquanto sociedade, né? Então como é que a gente consegue ir testando este produto até ele ganhar de uma escala viável de ser produzido economicamente, comercialmente, né, falando, né, e aí como é que ele chega lá, né? Então para ele chegar lá, nós estabelecemos o que a gente chama também aí, né, um caminho, né, um roadmap, né? Isso aí. No meio empresarial tem muito isso, né? Tem esse roadmap que o quê? Bom, eu saio daqui do início investindo sem nenhum retorno. Investindo meu tempo, de repente eu tenho que comprar algum equipamento, né? Então eu estou naquela curva descendente, né? Sim. Eu tenho que buscar lá em cima algum dia vender, né? Para começar a absorver os meus custos em sua totalidade, que tem o nome lá que em 91, por aí eu já falava nele, que é em inglês também, viu? Break-even. Tu viu? Mas já me falaram lá, já me ensinaram, então os economistas todos sabem, tá? Que é onde eu consigo equiparar o meu custo, né, ao que eu estou tendo ali de faturamento. Certo. Tá? Então, quando eu consigo equiparar, eu estou no meu ponto de equilíbrio. Isso aí. Melhor dizendo, ponto de equilíbrio. Tá certo? Então, mas daqui até eu chegar lá, num produto que é novo, que ninguém conhece, que eu tenho que testar, né, se eu tenho cliente, tenho que testar se a tecnologia realmente vai funcionar. Sim. Que eu tenho que ter uma precificação boa, porque provavelmente tem algum substituto no mercado. Então, tem os desafios aí, né? Então, tu tem uma curva aí que ela é chamada de Vale da Morte. Né, comumente chamada na literatura internacional. Acabam não aguentando esse período de digamos assim, de plantio, em que tu está plantando para depois colher. E eu te dou até alguns exemplos aqui da nossa universidade que
são produtos, digamos, de excelente potencial comercial, mas que não venceram essa barreira. O tijolo, aquele com cinzas lá da usina de Candiota, que teria aí uma durabilidade maior, com uma praticidade também de peso, enfim, toda uma logística favorável, e que infelizmente a gente acabou não vendo ele chegar no mercado e na ponta, né, no comércio. É verdade, eu não participei, né, mas assim... Lembras, né, desse aí? Trouxesse um ótimo exemplo, porque às vezes a gente tem a tecnologia, né, mas muitas vezes o processo de produção ele vai exigir essas adequações. Encontrando algumas barreiras que podem acabar não sendo vencidas, porque já era uma solução para uma ideia que pré-existia um problema inicial. O que fazer com os resíduos lá da usina de Candiota, a usina termoelétrica? Quem sabe criássemos então um subproduto aqui a partir dali, algo que fosse prático para a sociedade. Aí pensaram no tijolo e tudo, mas infelizmente ele não venceu essa barreira do breaking even. Do ponto de equilíbrio. Eu não sei os motivos. Também não. Eu vejo muito assim também, e com certeza não quero fazer nenhuma ligação com esse exemplo que tu traz, tá? Sim. Mas assim, o que tem também para a gente sustentar um negócio, com certeza, uma tecnologia, são as pessoas, né? Sim, com certeza. Então assim, nós temos muita tecnologia dentro da universidade, das universidades, centros de pesquisa, enfim, né, que a gente chama da ciência, né, dessa tecnologia. Agora, existe uma comparação que a gente faz assim para nos entenderem bem. Tecnologia é como se fosse um cavalo, né, e o empresário ou o empreendedor que vai tocar isso é o jockey. Sim. Certo? Um cavalo, se tu não der uma direção, ele vai para qualquer lugar. E os dois têm que se entender, os dois têm que serem bons e têm que se entender para ganhar alguma corrida, algum páreo, né? A melhor tecnologia não vai funcionar se não tiver um bom jockey. Que conduza aquele processo até que ele se torne bem sucedido comercialmente. Outro exemplo que também sumiu do mapa, infelizmente, era o biocombustível a partir do óleo de mamona, lembra? Lembro que também foi algo pesquisado e trabalhado aqui na nossa universidade, mas que passou o tempo e caiu, digamos assim, no limbo, né? Então deve de ter tantos outros trabalhos como esse que tu estás mencionando, que tem um potencial, mas que falta fôlego, digamos. Tem que achar mercado. Mas aí entra também a Inovatio com toda essa estrutura de apoio e oportunidades, não é verdade? Não é um dos ganchos que a Inovatio consegue apoiar essas pessoas? Essa é a ideia, sabe? É diminuir as falhas, né? Do processo, né? Então, porque às vezes o cara é um excelente pesquisador, mas não tem a mínima noção de um ambiente empresarial, e aí precisa mesmo de uma orientação, né? É o que mais acontece. É o que mais acontece. Talvez tenhamos o Sebrae como um bom exemplo de orientação, né? Um órgão orientador, mas às vezes ele está, digamos, deslocado também desse ambiente universitário, não vê ali as oportunidades, os universitários acabam não lembrando que tem o Sebrae, então eu acho que o Inovatio nessa hora chega a gente até faz a gente faz essa ligação também, né, com o Sebrae. O Sebrae tem uma linha que eles criaram que é o Sebrae X, né? Então hoje dentro do Centec nós temos uma arena onde nós realizamos alguns eventos, né? A gente chama de Arena Sebrae X, dessa parceria que a gente já tem há muitos anos com o Sebrae, né? Então, claro que tem o Sebrae de uma linha mais tradicional, né? Olha, eu quero abrir um mercado, né? Uma padaria, né? Enfim, um salão de beleza, padrão, que a gente chama de tradicional, que é aquele que vai ter que inovar. Todos os estabelecimentos eles precisam inovar, e eu sei muito bem, eu vivi lá numa microempresa, como eu falava, né? Então a gente sempre tem que inovar, um layout novo, né? Uma iluminação, ou um processo, ou trazer uma nova ferramenta tecnológica. Inovar, a gente vai inovar sempre. Agora, isso não é o modelo de negócio. É uma empresa tradicional, ela usa, né, alguns momentos de inovação. Você pet friendly, alguma coisa nesse sentido também, né? Isso também são inovações, né, do varejo de uma forma geral. Agora, se eu estou trabalhando com as startups, que a gente estava comentando aqui, ela já nasce num processo de inovação. Ela já nasce trazendo uma inovação para o mercado. Então, se ela nasce trazendo uma inovação, as barreiras também são grandes. Né? Porque tu tem que... e o Steve Blank, que criou o termo startup, vamos chamar assim, esse professor, ele também dizia, olha, existe um processo normal que é desenvolvimento de produtos. Tá? E existe um outro processo, que é o processo que nós utilizamos, que é desenvolvimento de cliente. Né? Mas nisso aí, cliente, então, é aquela cocriação que eu falei. Mas, mais do que isso, a gente também tem que criar o empreendedor. Né? Lá na década de 50, lá do século passado, Peter Drucker, que é um dos expoentes lá da administração, ele já dizia que é possível aprender a empreender.
né, a ter esse olhar crítico, empreendedor diferente de empresário. É, né? exatamente, mas alguns já nascem com essa veia tem um aí, pouco né? mais, parece que tem um pouco mais. Mas dá para desenvolver a como cultura qualquer local, treinamento, né? Dá para desenvolver. Inclusive, dá para desenvolver também, porque o que acontece, né? Se eu aprender uma planilha eletrônica, né, trabalhar numa planilha eletrônica, eu estou aprendendo as minhas hard skills, né? Se eu estou aprendendo lá a mexer num laboratório, lá para fazer um aumento de produtividade de microalgas, que nem eu tenho uma biotech, tudo bem. Isso são as hard skills. Mas é importante que a gente olhe também, né, para as habilidades suaves, né, comportamentais, que são chamadas soft skills. Gerência, né, de equipe, isso é relacionamento com o cliente. Né? Fundamental. Enfim. Inteligência emocional para lidar com a equipe, para lidar consigo mesmo. Isso se fala pouco ainda, viu? Nós vamos ter que trazer mais isso para dentro dos nossos processos criativos, né, e de desenvolvimento aí de pessoas, tá? De uma forma geral. Vejo que está sendo buscado. Por exemplo, na segunda-feira, quando tivemos um evento aqui no Espaço Duque, Espaço Acervo. Acervo, isso. Espaço Acervo. Aliás, parabéns para toda a equipe que trabalhou ali na concepção do evento. Estava maravilhoso. Às 19 horas, ali na Vitorino, foi feito um evento para acolher as pessoas e divulgar aí o que está sendo feito, o que vem ocorrendo nesse ambiente aí, né, da Oceantec, e também que eu me lembro que tu mencionou, temos agora estes editais em aberto e tal, da Inovatio. Então é realmente necessário tocar as pessoas, sensibilizá-las, para que também haja essa uma comunidade, né? Essa mudança de concepção, de atitude, que as pessoas às vezes criam um projeto, criam um produto e dizem, tá feita a minha parte. Sim, mas a partir daí talvez venha o mais difícil, é que tu conseguir conquistar o teu público e mantê-lo fiel àquilo aquela ideia maravilhosa que tu criou. Então, o que eu te digo, Alessio? Quem tiver nessa fase de ter uma boa ideia, que pode ser a solução brilhante de um problema que está ali transtornando a vida de todos, e ainda não está no ambiente da universidade, porque lá dentro já tem canais de comunicação com as turmas, com os cursos, que facilitam o acesso aos editais que a Inovatio está abrindo. Quem não é desse ambiente universitário, como é que faz para saber de que forma talvez possa se encaixar num desses editais? Acho que a rede social é muito rápida e as pessoas usam efetiva, muito. Né? Nós temos usado o Instagram, né, do Oceantec, né, Oceantec _FURG, mas Oceantec ali. Né? Eu acho que é mais rápido, né? Tem uma página da universidade, tem Instagram, Facebook, é mais fácil, né? Então no Oceantec ele é mais fácil de acessar. Inclusive agora a gente está ampliando, né, focando mais nessa campanha, vamos chamar assim. Até dia 13 de setembro estão abertos. Tem dois editais abertos, na verdade um terceiro, mas esse é fluxo contínuo, ou seja, ele está sempre aberto. Então eu comento contigo assim, contigo e com todos, com né? nossos ouvintes, com os internautas. Dois editais, né? O de pré-incubação, vamos chamar assim, o pré-incubação. O que é isso, pré-incubação? Né? Primeiro, né? É que quando eu tenho uma ideia, eu não tenho uma empresa, então eu chamo de pré. A etapa pré-empresa, mas eu tenho uma ideia e eu gostaria de testar. Como é que eu testo ela? Né? Então a gente tem o que a gente chama também de metodologia, ou framework, né? Uma metodologia de trabalho, né, para fazer determinadas perguntas e não respostas, um filtro que vai avaliar se dá realmente para seguir adiante, né? Preciso validar. A palavra de ordem, assim, vamos chamar de validação. Tá? Eu tenho que validar, né? Porque quando tu tem uma ideia, mas uma ideia, ela sozinha, ela não vai adiante. Eu preciso de um empreendedor. Então nós temos que trazer esse empreendedor, né, para formação relacionadas a se enxergar enquanto empreendedor, né? Ele vai ter que um dia ser empresário. Se ele tem esse perfil, se ele está disposto a, né, vestir esse personagem. E aí ele começa a se deparar. Bom, é claro que tem pessoas, eu vou só fazer um parênteses, tem pessoas que hoje entram na pré-incubação que tem uma grande experiência de mercado. Tá? Eu vou falar agora também tem digamos, pessoas mais jovens, né, que ainda não têm experiência em empresas, né? Então ele também tem que se enxergar enquanto empreendedor, mas e também enquanto empresário daqui a pouco. Então, bom, isso é uma das coisas. Mas uma primeira coisa essa ideia resolve problema, né? Baseada na resolução de um problema. E uma startup ela nasce para resolver problemas, né? Ou talvez as pessoas nem sabiam que existe
problema, mas que ela vem dizendo, olha aqui, ó, vamos melhorar a comunicação, e daí surgiu um Facebook lá dentro de uma universidade, né? Ninguém estava sentindo muita falta, né? Não, mas a internet estava vindo e ele aproveitou, né? Assim, né? O Netflix também tem um bom exemplo nisso, né? Sim. Quando a internet ela fica melhor, eles vêm com o streaming. Então, antes eles entregavam DVDs pelo correio, né? Mas aí, enfim, é a questão da conveniência, né? Então, geralmente o problema tu resolve em 3 pilares, né? Ou tu economiza o tempo tá? Tempo, dinheiro e conveniência. Conveniência seria... né, o conforto, né, a adequação, enfim. Ou naquele momento certo, tu chegou no momento certo, na hora certa, né? Então é diminuir o tempo das pessoas, diminuir o custo, né? E isso aí pode estar relacionado geralmente a uma empresa, né? Quando eu falo pessoal, diminuir o tempo de produção de uma empresa, o custo de produção, um novo produto, um novo processo dentro de uma empresa, ou conveniência que chega para ele ali, talvez, para melhorar as práticas ambientais dele, chegar com um produto que substitui o outro, que é mais tem uma pegada ecológica mais forte, enfim, mais poluente. Tá? Então aí nessa fase de pré-incubação, são essas perguntas, né? Então, como é que quem é o meu possível cliente? É tal e tal. Tu já conversou? Vai lá conversar para ver se há interesse, e aí, enfim. Isso é muito, vale ouro, assim, tá? Vale ouro, porque aí tu valida... Tem um choque de realidade, né, também. Choque de realidade. Eu quero criar um produto para a rádio, eu tenho que vir aqui conversar com vocês. Com quem está na rádio, exatamente. Para saber se há interesse naquele produto, se ele vai fazer diferença ou não. E, aí, e o bom nisso é que, claro, por nós já temos uma experiência e contatos, eu digo, vai lá conversar com o Eduardo. É isso aí. Entendeu? Isso. E aí a gente vai fazendo E esse papel é importante, claro. Esse é o que a gente chama de rede, né? De network. É o rede, né? É a rede. Nós temos agora uma menina que trabalha com inteligência artificial, que trabalha também, que é a nova tendência, com visão computacional, tudo. Com visão, né? com imagens térmicas. Então ela está com uma empresa aqui da cidade, a gente aproximou, por exemplo, da refinaria, né? Olha, quem sabe isso aqui pode gerar um novo um benefício para vocês também. Quem sabe isso precisa ser provado. Então tem que ir atrás, tá? Então esse mecanismo da pré-incubação ele é muito inicial para isso, né? Então é estabelecer perguntas para que realmente tenha um problema, para que realmente tenha um possível cliente, aí sim para que realmente eu tenha uma solução. Sim, e a partir daí então possa também usar toda a estrutura lá que é ofertada pela Inovatio. Porque se não passar nenhuma dessas 3, ou algumas delas, dessas 3 etapas, 3 pilares, não vai ter um porquê de estar lá. Isso aí. Ocupando um espaço, ocupando a estrutura, sem que aquilo vá realmente ir para frente. É isso aí, né? É isso aí. E aí por isso que é pré, né? Então nós ficamos aí, agora está aberto as inscrições até o dia 13. Quem tem, então, uma ideia, ou que vai usar tecnologias, não precisa ter eu vou criar um novo rede social, não. Sim. São ideias incrementais, né? Às vezes é algo simples, mas que funciona. Algo simples. A diferença. Se eu não me engano, qual é a década que foi que quem produzia, eu não sei se foi 50 ou 70, eu agora realmente não lembro, que ele produzia malas, né? Então, como é que era no América? Ele foi viajar, um norte-americano foi viajar para a América Central com as filhas, 2 filhas e a mulher, imagina, eu tenho 2 filhas, né? Então eu sei a quantidade de malas, eu imagino o que ele levou, né? Isso aí. Mas aí ele diz assim, que trabalho, né? Mas a roda sempre existiu, né? Criou aquela botou a rodinha na mala, né? Então são muitas vezes é integrar, né? Tecnologias que existem, aprimorar algo que já tem, é isso aí. Isso aí, tu integra processos, tecnologias, enfim, produtos, e tu gera um benefício que patenteia isso, né? Enfim, né? Então nós temos essas possibilidades assim, né? De pré-incubação, que são as inscrições até dia 13, nós vamos começar a formação no final do mês de setembro e nós vamos até o iniciozinho ali do mês de dezembro. Tá. Então são encontros sempre online, né? A pessoa precisa ter um acesso à internet. Sim, até para fazer inscrição também online, pela página da FURG. Pode procurar na página da Inovatio. Da Inovatio, até a Inovatio é INN, VATIO. Inovatio é em latim, inovação em latim, né? Sim. Ou na página da FURG, ou na rede social do Centec, né? Que o Centec é o que abriga a incubadora, né? Então isso é que é interessante, assim, porque é tudo CPF, né? Ou seja, a pessoa é uma pessoa física, uma equipe que vão conseguir validar ou não, ou vão mudar, muitas vezes mudam a tecnologia, mas olham sempre para o problema a resolver. Às vezes
muda a sua estrutura de desenvolvimento da tecnologia, enfim, usa uma outra ferramenta, conhece pessoas também nesse... e vai conhecendo pessoas, é um bom exemplo também, né? Dessa possibilidade de tu com uma proposta, de repente, até simples, digamos, né? Nesse universo de aplicativos, tu fazer um diferencial que vai realmente mudar ali o dia a dia das pessoas a partir de então. Tu vê, hoje a gente já usa Uber como um verbo, uberização, né? Então, hoje mesmo, agora, nós tivemos já um ciclo de pré-incubação neste ano de 2023, tá? E terminou dia 2 de agosto, teve um evento final, que a gente faz um evento, já vou convidar vocês, tá? Não lembro agora qual é o deste segundo ciclo que nós estamos iniciando agora. Bom, dia 2 de agosto nós fizemos teve a apresentação, que é um aplicativo que já está bem avançado, vai ser lançado ainda em setembro, que é o Uber da construção civil. Olha... Aqui do município de Rio Grande. Então é um empresário, o Antônio, né, Lopes, deve estar me escutando talvez, ou depois nos escuta. Pode assistir, porque fica gravado no Face da rádio. Sim, tá aí, ó. Sim. Então, fazendo o jabá aqui dele, né? Acho Profissional, né, o nome do aplicativo, que legal, tá pronto, baita né, ideia. Que foi também desenvolvido por uma empresa CSS aqui de Rio Grande também. Sim. O que ele tem ali, né? Ele tem 27 anos de experiência à frente de uma loja de materiais de construção. Tá, então depois desses 27 anos, como é que eu expando? Né? Então ele viu que no dia a dia dele, ele já fazia isso, né? Chega lá, uma senhora, quero trocar o meu chuveiro e não sei como. Por ele estar na frente de uma loja de materiais, ele conhecia lá o eletricista. Então ele já fazia essa ligação, match, né? Que se diz do Uber lá, né? Quem sabe fazer, quem precisa. Então esse mecanismo de plataforma está lançando agora aqui, né? Então, participou. Então, não é uma pessoa, saiu da universidade há muitos anos, né? Nos dá orgulho isso aí, porque ele enxergou o valor do nosso trabalho, né? Isso é bom. Então, ele está lá abrindo, né? Está lançando agora em setembro esse produto dele. Então, não está se dizendo ali assim, nós vamos te pegar na mão e vamos te ensinar a abrir uma empresa. Não, a gente quer te ensinar a como tu precisa pensar e fazer enquanto empreendedor. Tá, eu não estou ali para dizer, não, faz isso, faz isso. Eu vou te perguntar e vou te dizer, tu precisa fazer isso, precisa validar. Então tem algumas técnicas até chegar no que a gente chama de um mínimo produto que é viável vender. Tá? Um mínimo produto, que é chamado de MVP na nossa linguagem. Habilita o dono da ideia a passar então para esse... a fazer um teste. Tá. É o protótipo, como se fosse, tá? Sim. Não é sinônimo protótipo MVP, mas vamos sim, porque como o protótipo se fosse, como se fosse. Acho que para quem nos ouve e nos assiste é melhor entender. Então, se ele conseguir colocar um protótipo funcionando, mesmo que seja assim, ainda não com todas as funcionalidades, tá tudo bem. Afinal de contas é experimental. É experimental. Né? É um piloto, enfim. Quando eu entrei, o que era aquilo? Acho que era não sei se era o Messenger, não me lembro. Ou era no WhatsApp mesmo, né? Eu me lembro que eu entrei lá no WhatsApp há muitos e muitos anos atrás, né? Ninguém tinha, então, mas eu entrei igual, né? Isso. Eu assinei a Netflix, eram uns filmezinhos lá, né? Mas a gente queria, porque existia a vontade de conectar e assistir filmes por ali. Com certeza. Então são coisas assim, então ele precisa ter alguma coisa que a gente chama então de mínimo produto viável, um protótipo, para ele testar. Se tem gente que paga aquilo ali. Então, a ideia é que em 3 meses, ali até dezembro, se saia aí. E aí tem vontade de abrir uma empresa? Será que vai virar chave, que nem a gente diz, né? Então, dessa última agora para incubação que nós fizemos, nós recebemos 18 propostas, 14 chegaram até o final, tá? 11 foram indicados, que aí tem uma banca lá no final, a gente convida, tivemos 80, 90 pessoas lá neste dia, né? E vai ser de novo agora em dezembro, né? E aí tem uma banca que avalia, está apto ou não está apto para entrar para a incubadora no sentido, numa segunda fase, né? Se a gente estava chamando de pré-incubação este edital, o outro já é incubação. Certo. E aí ele já precisa abrir a sua empresa, né, o CNPJ. O CNPJ. Na semana formalizar, passada, né, a proposta. E a gente continua propondo também informações, né? Nós tivemos na semana passada um encontro onde nós convidamos esses que foram considerados aptos, né, a abrirem a sua empresa. Nós convidamos a Angélica Minazzi, uma contadora aqui do município, uma parceira nossa já, e também a Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento e Turismo. Então foram lá os profissionais
dizer, olha, para abrir uma empresa, assim, tem esses caminhos, né? Com certeza. Na quarta-feira que vem vai a Camila Milbright, que é uma advogada da área de empresarial, né? Que ela vai dizer, olha, para abrir uma empresa é bom ter um acordo de entendimento entre os sócios, muito importante. Então a gente vai dando agora essas formações, né? Largando essas pérolas aí para as pessoas terem, né, uma facilitação desse caminho que é viver a vida empresarial, né? Que não é nada fácil. E por isso que é incubadora, né? A gente está falando incubadora, mas às vezes as pessoas não sabem o que é uma incubadora, né? Que é, digamos, uma estrutura que vai te acolher ali, te auxiliar no desenvolver da tua ideia. Que tem, inclusive, a possibilidade, aí eu acho que no caso já seria necessário estar dentro do ambiente universitário, a possibilidade de estruturar a empresa lá no nosso campus Carreiros. Isso, nós temos espaços ali dentro do parque, né? A incubadora tem um espaço dentro do parque, um espaço físico. Isso. É a mesma coisa, né? Mesmo CNPJ, que é tudo da universidade, né? Mas nós temos alguns espaços que nós vou chamar de alugamos, vou dizer assim, não é bem um termo, né? Concede. Mas a gente concede porque aí paga-se taxas, né? Para usar os espaços. Mas mesmo quem não usa espaço, quem não quer usar, olha, eu tenho aqui a minha empresa, eu tenho um escritório aqui, né? Eu quero continuar aqui, né? E como o caso do Antônio, por exemplo, né? Talvez ele não precise usar um espaço lá físico, mas vai se valer de todo esse benefício de estar integrado aí dentro da nessa rede, né, que a gente chama nessa rede, e a gente também prestando esses serviços, né, que a gente presta de mentoria, de consultoria para quem depois pode vir para o nosso processo de incubação. E a gente tem hoje alguns tipos, modalidades, né? Quem vai incubar, né, abrir empresa, tá? Então eu posso participar de uma incubação virtual, a gente chama, tá? Porque a gente atende os demais campi da universidade. Sim. Nós temos uma Santo startup Antônio da Patrulha, Santo Antônio da Patrulha, São Lourenço do Sul e Santa Vitória. Nós temos uma startup incubada conosco de São Lourenço do Sul. A gente atende de uma forma virtual. Tem incubação residente, que ocupa um espaço, e agora nós criamos um espaço de coworking, que é um uso esporádico, coletivo também, pode escolher por aí. Isso é lá a incubação. Tá? Então esse edital está aberto. Qualquer um pode 13. Se inscrever. O de pré-incubação é até dia 13 agora, de setembro. Isso. Fechamos ali. O que precisa fazer? Quando os interessados, né, entrarem ali entrando pelo @ ali do Ocentec, né, pelo Instagram, vai indicar na bio ali e na verdade vai lançar para a página da incubadora, da Inovate. E ali vai ter vai ter o edital, é bom ler o edital, né? E principalmente no edital, o bom ler é o anexo ao edital, que é a agenda, é o cronograma. Porque é bom, a pessoa precisa participar, né? A equipe precisa participar. Tem disponibilidade também de encaixar a sua geralmente é das 5h30 da tarde, 1-2 vezes por semana, depende, tá todo lá. Tá? Tem que participar, senão não funciona. Lembrando que também, para quem quer avançar, é necessário fazer algum sacrifício. Vai ter que ter concessão, né, de tempo, de disponibilidade para poder aproveitar a oportunidade. Porque senão ninguém vai vir, como tu falou, ninguém vai te pegar da mão e levar até o fim. Né? Sem dúvida. Que tu também te desdobre. É aquela coisa, né? Se tu não investe em ti, quem vai investir? Né? É verdade. Né? Então a gente pode até falar sobre investimentos depois, a gente aproxima também isso, né? Que é para passar o Vale da Morte que a gente vinha falando, né? Isso aí. E aí, como numa incubadora é mais fácil de acessar alguns editais ou até mesmo investidor anjo, essas questões assim. E a pré-incubação justamente é para isso, assim, né? Então é para desenvolver aquela ideia, para chegar num nível de maturidade maior, né? E usando então essa rede, né? Tá. Isso até o dia 13 para o cara aproveitar. E quem não é pré, quem for incubador, até quando vai o edital? Deixa eu comentar também, né? Então é bom ler o edital. Sim. Tá? E também ali vai ter o quê? Um formulário, né? Um formulário eletrônico, a pessoa preenche. Eu não quero preencher todo agora. Tem um documento ali, em Word, né, que diz um documento de texto, que vai dizer o que vai ter no formulário. A pessoa pode baixar aquele Word ali. Vai preenchendo conforme dá e depois se importa tudo. Vai colando. Pô, que barbada. Viva a tecnologia. Viva a tecnologia. Copiar e colar ali, tá? Bom, além de preencher o formulário, a gente pede que grave um vídeo ou um áudio. Tá. Um vídeo, pode ser um áudio no WhatsApp ali. Sim. Depois sobe ele lá no que a gente, na indicação que a gente faz ali junto ao formulário, tá? E se eu não me engano, vai até. Se eu não posso estar enganado, mas não me lembro agora se é 3 ou 4 minutos, no máximo. Tá. Então a gente faz a avaliação, chama as pessoas, vamos começar lá no final do mês de setembro. Mas aí,
Isso é para pré-incubado. Pré-incubado. É. E vai até quando essa possibilidade de pela internet aí fazer essa inscrição? Até dia 13. Também dia 13 de setembro. Essa inscrição para o edital de pré-incubação é até dia 13. E a da 13 incubação? A da incubação é um edital que a gente chama de fluxo contínuo, tá? Então ele fica aberto. Fica aberto. Nós indicamos não teria esse deadline ainda do dia 13. Viu o deadline? Achei que tirar uma onda contigo, né, Lécio? Brincar um pouquinho também. Mas é interessante, assim, nós sempre indicamos participar da pré-incubação, não é obrigatório, tá? Sim. Mas nós indicamos porque é uma nova forma de pensar. É uma nova experiência, claro. Com certeza enriquecedora. Porque o que acontece? Quem quer abrir uma empresa acha que tem que fazer um plano de negócios. Não é assim. Com inovação a gente não faz plano de negócio. A gente vai fazer plano de negócio e inovação quando a empresa já está no 2º, 3º ano de desenvolvimento. Agora é maturidade modelo. Mesmo, né? Agora é modelo. Porque plano de negócios é 2, 3 anos para frente de fluxo de caixa. Aí tu gera uma bola de cristal aí praticamente. Que não vai funcionar. Não se faz plano de negócio. Então, seria fictício. A gente indica participar da pré-incubação, é gratuito. Tá? E aí não precisa participar de outra banca. Né? Tu termina a pré-incubação com uma banca. Convido ali pessoas de mercado, geralmente o diretor do Parque Tecnológico também, Arthur Gibon. Arthur Gibon, um abraço ao Arthur aí, então, grande figura. Né, enfim. Então são pessoas assim que conhecem de mercado, de tecnologia e vão dizer, tá apto ou não tá apto. Aí não precisa mais participar de nenhuma outra seleção. Entra direto. Entra direto. Essas 11 podem entrar direto. Talvez dessas 11 que eu comentei do ciclo passado, talvez nem todos se sintam à vontade neste momento para abrir ali as suas empresas, suas startups. Mas eu vejo ali que entre 6 e 7 já estão prontas, estão maduras. Somando as 8 que nós temos lá e mais 3 que estão entrando, mais 5, 6, a gente vai chegar ao final do ano aí com 20 aí. E ainda, Lécio, que não, a pessoa não se sinta pronta para encarar, né, o avanço dessa nova realidade, mas vai ter tido a oportunidade de participar dessa experiência que com certeza vai ser enriquecedora, vai agregar ali novas orientações, novas ideias, para que ela também possa, daqui a pouco é necessário às vezes tu dar um passo para trás para pegar impulso, e aí então pular, né? Talvez ela precise mesmo de um tempo extra para amadurecer ali a proposta, a ideia, enfim, como for. De qualquer forma, o convite está aberto até o dia 13 deste mês, não dá para se descuidar, porque o tempo passa rápido, hoje já são 8, né? Vem aí o final de semana. Ainda bem que nesse sentido a tecnologia favorece, porque não é necessário ir lá pegar o formulário físico, então pode aproveitar o fim de semana e preencher esse formulário aí na internet. Aproveitem ali as redes sociais, todo mundo tem um perfilzinho no Instagram, e aí então é Oceantec, Inovatio.furg.br é o nosso site. É o site. E o Insta? O Insta a gente só tem o Insta do Parque Tecnológico. Ali a gente insere questões da Inovatio, da propriedade intelectual. Ali a gente insere as outras aí dá coisas. Uma navegada ali que com certeza vai achar, vai se encontrar. A Zambuja, hoje o papo fluiu foi tão fluido que a gente até passou batido pelo intervalo. Que horas temos aí, meu velho? Olha aí, não te falei, cara, que uma hora é um monte de tempo, é um monte, mas passa voando quando o assunto é interessante. Hoje a gente começou uns minutinhos depois, mas também estamos terminando aqui uns minutos mais tarde, além do horário, e eu te convido aí pra gente fazer uma despedida dos nossos internautas e ouvintes da Estúdio Livre, já que o nosso tempo aí se esgotou, Alessio, infelizmente. O que, por outro lado, é bom, que nos possibilita, de repente, numa próxima ocasião, retornares aí pra gente trocar mais uma ideia sobre todo esse belíssimo trabalho que vem sendo feito lá na FURG, na Inovatio. Tá aberto para ti aí dar essa saudação final ao pessoal? Eu só queria também, eu acho que eu tinha comentado no início da fala ali que eram 2 editais, lembra? Pois é. O outro edital que nós temos, tá, é para quem é professor da FURG, técnico e empreendedor externo. Então é muito interessante. E é a mesma questão. Até dia 13 de setembro, quem tem interesse, dá uma olhada ali, entra nesses endereços que a gente já passou aqui, tá ali. Né? E para que é aprender a ser mentor, né? Então a gente está ensinando as pessoas a serem mentores de startups iniciantes. O que não é nada fácil também. Nada. Pode até ter já assim um espírito de condutor de equipe, o que for, mas é necessário lidar com o ser humano. Então e tem algumas táticas, né, que tu pode utilizar para facilitar essa lida com a equipe, com o time. Então também muito importante. Não, e o que é legal é que vai treinar. Vai treinar como? Com os pré-incubados. Vai ter prática, olha, maravilha. Então, tudo que a gente falou aqui agora dos pré-incubados, que vão estar aprendendo, eles vão ter mentorias. As mentorias vão ser ministradas
por esses que estão aprendendo, mas juntamente com um mentor um pouco mais experiente. Sim. Entendeu? Se eu vou estar ali junto com um mentor aprendiz, né, mentorando uma dessas equipes em determinada hora, em determinado dia, usando o ambiente online. Que beleza. Poxa, olha aí. Esse é outro convite, viu? Que bacana. Então temos 2 editais aí abertos da Inovatio, que é um deles para pré-incubação das empresas, quem tiver interesse de pegar esse gancho e usufruir de toda a estrutura que está sendo lá proposta, conhecimento, enfim, dicas valiosas, tudo isso vai ser oportunizado ali gratuitamente, não é? E é gratuito. É sempre a participação gratuita, não há necessário investimento financeiro para participar do processo, basta uma boa ideia e atingir ali os desafios propostos ali, né? As perguntas, que a pessoa se encaixe, as respostas te validem para a próxima etapa. E também aos nossos funcionários e professores, pessoal, o corpo que trabalha já na universidade, queira também ter aí essa experiência. Pode ser empreendedor externo. Pode ser um empreendedor externo, como o Antônio, o exemplo esse que tu citou. Isso, pode ser. Alguém que queira compartilhar seu conhecimento, que queira amadurecer e melhorar, aprimorar a sua gestão de equipe, pode se valer desse treinamento aí também gratuito e que com certeza vai ser de grande valia. Acho que era mais ou menos isso aí, né, Alessio? Mas eu vou ser sincero, ficou um gostinho de quero mais. Vamos ter que se organizar até o fim do ano para trocar mais uma ideia aqui. Vamos vir falar do Ocean Valley aqui, que é essa comunidade de inovação. Tem vários movimentos. Cada mês agora vai ter um evento chamado Conexão. Isso mesmo. Convidar o pessoal na próxima. Início de outubro teremos outro. Tá, então vamos já, a Zambuja já está aí na agenda, o Alessio Almada aqui para trocar uma ideia a respeito da Ocean Valley aí, mais para frente um pouco. Alessio, foi um prazer ter estado hoje contigo. Boa noite, querido. Antes de encerrar, eu te deixo à disposição aí para dar um adeus aí ao pessoal, um até logo, né, na verdade. Mas é isso aí, é dizer que a gente acredita muito em vocês, acreditamos muito na cidade, enfim, na região. Isso. Acho que a gente tem que trazer, né, para fora da universidade aquilo que nunca deveria ter sido pensado que era só lá dentro, né? É verdade. Muito ao contrário, então a gente está aqui para servir, né? Compartilhar. Somos servidores públicos, então temos que servir ao público. E o termo da atualidade, o termo mais preciso hoje em dia é esse mesmo, compartilhar. Se compartilha tanta coisa, postagens, fotos, vídeos, momentos, enfim, também compartilhar o conhecimento, né? E o produto da universidade, que é esse mesmo, conhecimento, pesquisa e inovação. Isso aí. Quero te agradecer por teres conseguido uma brecha aí na tua agenda, muito obrigado. A Zambuja Júnior, hoje a gente vai encerrar agradecendo nossos apoiadores, sem eles o programa não ocorre, obviamente. Ebenezer, Lar de Idosos, Guilherme Vila, Instituto Guilherme Vila, ali no Canalete do Rio Grande, Touba Darou Minami, a loja do senegalês, e também com a gente aqui sempre, todas as semanas, a loja Bulldog Shop. A Zambuja Júnior, muito obrigado aí. Hoje a gente começou um pouco depois e encerra um pouco depois, normal. Semana que vem estamos de volta. Até a próxima. Valeu! Você ouviu o programa Bom de Papo com Eduardo Feijó. Apoio Bulldog Shop, a pegada streetwear que nunca sai de moda. Rua República do Líbano 301, aberta de segunda a sábado das 9 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia. Touba Darou Minami, Instituto Guilherme Vila, reabilitação oral e estética.